Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta quinta-feira, dia 13 de abril. O Ibovespa apresentou aqui, vai apresentando aqui uma queda de 1,44%, está dentro do leilão de fechamento. Lembrando que no próximo pregão é só segunda-feira, visto que é feriado nessa sexta e não haverá pregão na BMF Bovespa. Temos então o Ibov com a queda acentuada neste pregão, acelerando aqui a movimentação para baixo nessa semana, que começou de forma mais travada, foram 3 pregões aqui de forma mais travada. Depois disso, gerou até um candle aqui de reversão na quarta-feira, mas não conseguiu confirmar esse candle, não conseguiu fazer nova máxima, não conseguiu gerar nova máxima aqui, e aqui novamente não consegue gerar nova máxima, terminando a semana aqui com queda aqui na casa dos 2,59% e apontando para a perda da mínima deste fundo aqui do gráfico semanal para desarmar completamente o movimento de subida no gráfico semanal. Nesse momento, dentro dessa região de suporte, essa mínima aqui é a mínima desse fundo no gráfico diário, 63 mil até 62.500, arredondando aqui essa região de suporte. Perda dessa região reforça um pouco mais o alinhamento do movimento para um movimento de baixa no gráfico semanal a favor da atual tendência de baixa no gráfico diário. Então ficaria mais alinhado o Ibov, não necessariamente para esticar forte para baixo, mas trazendo a possibilidade ainda, dentro desse movimento um pouco mais prolongado para baixo, a chance de gerar algum repique de alta no decorrer da próxima semana. Olhando agora para os futuros, no mini índice, projetando aqui para segunda-feira, a gente tem um movimento já prolongado para baixo que finalmente perdeu essa região aqui, essa mínima. Ou seja, gerou um movimento forte para cima, superou essa máxima, fez algumas tentativas aqui de fundo ascendente, mas não conseguiu ganhar força para cima, gerou mais um fundo no pregão de hoje, até de maneira um pouco mais relevante, um candle mais forte para cima, mas também não conseguiu gerar, ainda acima desse fundo anterior, mas não conseguiu confirmar um movimento para cima e perdeu essa região aqui importante de suporte. Dentro do movimento mais prolongado para baixo, alguma sinalização de subida aqui pelo G60 me chamaria atenção para se buscar a operação na ponta compradora. Melhor ainda se abrir caindo para gerar depois a sinalização para cima, para se buscar a operação de day trade na ponta compradora a favor de um novo movimento de subida, um movimento de correção aqui do G60. Olhando então para a venda, seria mais interessante essa região aqui funcionando como resistência, uma região ali mais por volta dos 64.400 a 64.450, seria uma região mais interessante para se buscar a operação na ponta vendedora após algum topo abaixo desse patamar aí no gráfico de 60 minutos. Seguindo aqui, nós temos o mini dólar para comentar, olhando para o gráfico diário, sinalização aqui de um possível fundo no pregão de hoje, perdeu a mínima. Se a gente olhar para a semana inteira aqui do dólar, foi uma semana extremamente travada. Vou mostrar isso no G60. Uma semana bem travada, sem definição de tendência, principalmente no gráfico de 60 minutos, mas que traz uma chance. Se a gente olhar aqui, foram 3 pregões para baixo, 3 pregões aqui para cima, considerando que esse pregão, esse aqui foi mais 3 para baixo, ia completar aqui mais algo mais para baixo, mas já reverteu aqui sendo o primeiro de alta, que pode abrir mais uma sequência aqui, pelo menos de mais 2 candles aqui para cima. Superação da máxima de hoje, que nesse momento se encontra em 359,50, traz uma expectativa de iniciar um movimento de subida aqui no gráfico diário do mini dólar, que nesse momento está bem travado, indefinido completamente aqui no gráfico diário a questão da tendência, mas enfim, uma expectativa de poder, olhando para o G60, como eu disse, sem tendência nessa semana, mas olhando para o G60, que perdeu a região aqui de suporte, mas não conseguiu gerar sinalização relevante ali para baixo no G60, dentro do que eu tinha comentado até na última videoanálise, para operar mais na ponta vendedora. Gerou que foi uma movimentação para cima, continuando essa movimentação para cima, essa região de 360, 362, 360 tende a funcionar como suporte para a próxima semana, buscando operações na ponta compradora, preferencialmente acima deste patamar. Depois disso, então vamos para as ações. PETR4, voltando aqui para as ações, PETR4 queda acentuada de 3,89% na mínima do dia. Ativo acelerou demais o movimento de baixo, vinha aqui com um processo de correção mais travado. Se continuasse nesse processo de correção mais travado, me chamaria atenção mais para a ponta compradora, mas o ativo ganhou bastante força para baixo, depois de ter gerado aqui 2 padrões de reversão aí dos candles, em uma movimentação já dentro de um movimento de alto gráfico semanal, gerou 2 padrões de reversão,
E aqui gerou um movimento, confirmou nesse pregão um movimento mais forte para baixo, depois de ter perdido essa mínima que eu tinha comentado. A perda dessa mínima aqui de 14,55 aumentaria a chance de testar suporte, por exemplo, na faixa dos 14,27 e já está praticamente em cima do próximo nível de suporte, suporte de número redondo, R$14. De abaixo disso seria R$14 a R$13,93 e um pouco mais relevante fica lá na faixa dos R$13,75. Seria um próximo nível para PETR4. Gráfico semanal com queda de 4,22%. Lembrando aqui que o Ibov, a queda na semana 2,73%. Voltei aqui só para mencionar, já saindo aí praticamente do leilão de fechamento, queda de 2,73% na semana. E na Petro, 4,22%. Vale 5, só para mencionar que essa queda aqui na Petro no gráfico semanal gera uma formação de topo, sem ter conseguido gerar ali o retorno para cima efetivo de uma região em torno dos R$15, ou seja, é uma sinalização de baixa na região dos R$15, que traz a chance novamente da Petro gerar um movimento um pouco maior aqui para baixo de novo no gráfico semanal, ainda mais depois de ter ganho essa força aqui para baixo, caso os próximos pregões não consiga devolver aqui boa parte dessa queda do pregão de hoje. Depois disso, Vale 5. Na Vale 5, o dia de hoje, dia de alta de 0,96%, tentando aqui reagir em cima desse nível de suporte, bateu ali no nível de suporte perto dos R$26. A superação da máxima deste pregão traz uma chance de gerar um repique de alta, com resistência ali perto dos R$27,30 e acima disso mais para a faixa dos R$27,80. Depois disso a gente já pode falar mais na região dos R$28,60 a R$29, seria o nível mais relevante. Então temos esses níveis de resistência, lembrando a tendência é de baixa no gráfico diário da Vale, o movimento no gráfico semanal é de baixa, então fica mais favorável para a operação na ponta vendedora após formação aqui de topo descendente. Arriscar aqui compra seria contra a tendência, trabalhando aqui preferencialmente com capital menor para esse tipo de operação. Depois disso, outros ativos, MPLU3. MPLU3 ainda é um papel que me chama a atenção para a ponta compradora, dentro ali de um movimento mais forte para cima no gráfico semanal. A ação, se não ganhar força para baixo nesse movimento de correção que vai acontecendo, por estar dentro de uma tendência de alta, me chamaria a atenção para se arriscar a compra aí de fundo ascendente. A superação da máxima do pregão de hoje seria uma das alternativas de arriscar essa operação na ponta compradora. BRML3, ativo que eu encerrei a posição neste pregão, isto é, depois que o ativo gerou aqui no G60, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, a primeira hora de pregão, olha o tamanho do candle da primeira hora de pregão, rompe a máxima do pregão anterior, rompe a máxima no passado ainda da quarta-feira, mas não consegue gerar nova máxima na hora seguinte. Cheguei até a comentar dentro do canal que eu distribuo minhas recomendações, que seria importante, interessante esse papel, primeiramente, se sustentar acima da região de 14,29. Segundo ponto, superar a máxima do dia, que seria romper a máxima da primeira hora de pregão. Mas fez o contrário, gerou um candle mais forte para baixo e principalmente perdeu a mínima da primeira hora de pregão, 14,15. Quando ela faz isso, logo na sequência eu opto por encerrar essa posição, mesmo antes do stop que eu já tinha reposicionado aqui em 14,06, eu encerrei um pouco mais acima essa posição, trazendo aqui uma perda de 1,19% na operação e uma redução de 0,21% no capital total. Depois disso, então, vamos para Lynx 3. Lynx 3 eu recomendei compra nesse ativo, dentro do que eu falei na última videoanálise, se superasse a máxima no pregão anterior. Não conseguiu fazer isso. Começa a descaracterizar um pouco a entrada, mas ainda assim, dependendo da sinalização aqui, a partir do próximo pregão, de um possível fundo aqui ascendente ainda, acima desse patamar, seria uma das alternativas de se arriscar para tentar pegar aqui algum movimento de alta no gráfico diário. Então é isso, muito obrigado por sua atenção, lembre-se de dar um like na videoanálise, um joinha aí no YouTube se ela estiver sendo útil para você de alguma forma. Um excelente feriado, feliz Páscoa e até segunda-feira.